Bom dia, galerinha do sexto ano. Vamos lá dar continuidade ao nosso capítulo 3 do livro didático de vocês, os primeiros povoadores da Terra. Na última aula, na semana passada, nós vimos as teorias sobre as origens do ser humano. Nós vimos que existem aí, duas teorias que são as mais aceitas. Uma que é de cunho religioso, que é a teoria criacionista, e uma que é de cunho científica, que é a teoria evolucionista. É bom vocês saberem aí diferenciar cada teoria dessa, certo? E na aula de hoje nós vamos ver, certo? A partir da origem do homem, né? Quais os cientistas eles dividem a história chamada no período de pré-história, né? Porque tem a pré-história, que é antes da invenção da escrita, e a história, que vai ser dividida em outros períodos também, mas na aula de hoje nós vamos estudar a pré-história. A pré-história, ela se divide em dois períodos, certo? O paleolítico, neolítico e a idade dos metais. A idade dos metais ela ocorreu aqui no período neolítico, né? A pré-história ela é um período da história que vai de quando surgiu o gênero Homo, há cerca de 2 milhões de anos atrás, até quando o homem inventou a escrita. Nós vamos compreender como foi o desenvolvimento do homem aqui nesse período, certo? Os períodos paleolítico e neolítico. Bom, no período paleolítico, ou idade da pedra lascada, não é? Tem esse nome aí, idade da pedra lascada, porque era um período que o homem fabricava instrumentos com pedra. Ele batia uma pedra na outra e aí produzia instrumentos para ele estar podendo cortar a carne de algum animal, tá utilizando aí esses instrumentos, né? Nesse período, né, nessa época, o ser humano morava em cavernas, eles habitavam cavernas muitas vezes, dividia essas cavernas com animais ferozes, então eles corriam muito risco, né? Quando acabavam os alimentos de uma região que eles estavam, eles migravam para outra região em busca de alimentos, então eles não tinham moradia fixa. Por não ter moradia fixa, eles eram chamados, conhecidos de nômades. Então, homens durante o período paleolítico eram nômades, viviam da caça de animais pequenos, de médio e grande porte, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Como eu já disse, usavam instrumentos e ferramentas feitos de ossos e pedras, e todos utilizavam, né, os instrumentos, ou seja, esses instrumentos eram uma propriedade coletiva, os instrumentos que tinham eram de todos, certo? Bom, o que acontece? Né? Começam a ocorrer muitas mudanças climáticas, né? Temperaturas elevadas, e quando há uma mudança no clima, acaba aí mudando a fauna e a flora. Então, muitos animais acabaram desaparecendo, muitos entraram em extinção, como a preguiça gigante, o tigre dente de sabre, e isso levou a uma escassez de carne, levando o homem a buscar, né, outras fontes de alimento. Né? Daí o que é que acontece? Eles vão acabar desenvolvendo a agricultura e a domesticação de animais. Para mim, praticar agricultura e domesticar animais, eu não posso ficar de um lado para outro. O que é que acontece? O homem, né? Se ele está plantando, ele vai ter que cuidar da plantação dele. Então, ele fixa a moradia em um lugar. Então, a partir do momento que o homem começa a praticar a agricultura, nós vamos ter aí um outro período, chamado de período neolítico ou idade da pedra polida. Então, o que marca o início do período neolítico é a prática da agricultura. No período neolítico, o homem ele atingiu um importante grau de desenvolvimento. É um período onde ele vai desenvolver muitas coisas, né? Para cuidar das plantações, como eu disse, ele vai ter que
morar em um lugar fixo. Então, se ele mora em um lugar fixo, ele não se movimenta, não fica de um lugar para outro, então ele vai se tornar sedentário, não é? Vai praticar agricultura, também vai criar animais. Nesse período neolítico, o homem ele passa a produzir excedentes agrícolas. O que é isso? Produzir a mais do que eles precisam. E com isso, eles armazenavam esses alimentos e quando ocorriam secas ou inundações, eles tinham alimentos para poder estar aí suprindo as suas necessidades. Com o passar do tempo, né, como tinha mais alimentos, daí a população ela vai crescendo, não é? A taxa de mortalidade ela vai diminuindo. O homem ele tinha uma expectativa de vida muito baixa nesse período, certo? Tinha vezes de no máximo chegar a 30 e poucos anos, então eles morriam jovens, como hoje não. E como essas comunidades elas vai crescendo, daí vai começar a surgir futuramente cidades e entre essas comunidades era comum haver trocas, né? Uma comunidade, um local que tinha um número de habitantes, né? Morava um grupo de pessoas, eles estavam com um determinado produto a mais, estava precisando de outro, então eles trocavam com outro grupo, certo? Então havia muito essa troca aí entre comunidades. Nesse período também surge aí a divisão de trabalho, que é isso? Mulher fica responsável por uma coisa, homem por outra. Se um vai plantar, outro vai produzir. Eles começam a produzir roupas, né? Antes as roupas deles no período paleolítico, moravam em cavernas, eram mais roupas com pele de animal. No período neolítico, eles já começam a fazer outros tipos de roupas, eles já começam a produzir utensílios de cerâmica, não é? Então, vai dar origem aí a um trabalhador especializado, pessoas que vai dominar uma área, que vai dominar uma certa técnica, né? Nesse período também no Neolítico, né, além da cerâmica, produzir vasos para armazenar, né, água, carregar alimentos, também eles vão fazer objetos de metal, né? Eles vão desenvolver a metalurgia. Primeiro eles vão, né, desenvolver técnicas aí e fabricam instrumentos com bronze. Depois eles aprendem a fundir o ferro. O ferro ele vai ser mais resistente, certo? E eles, com o ferro, eles acabam produzindo os instrumentos que podiam ser utilizados em guerra e também na produção agrícola. Lembrando que essas pessoas, geralmente, eles escolhiam, né, para fixar essa moradia, próximo a rios. Por quê? Porque era mais fácil para utilizar essas águas, a água na plantação, para eles beberem a água, utilizar a água aí nas diversas formas que eles precisavam no dia a dia. Então, eles costumavam morar, né, próximo a rios. Bom, finalizamos aí a explicação do capítulo 3. Agora a gente vai ter várias fases com atividades, certo? Na aula de hoje eu vou estar passando aí umas atividades para vocês, umas questões, e vou estar mostrando para vocês, tá certo? Um forte abraço e qualquer dúvida que tiverem, pode estar mandando no zap, mandando aí áudio, como vocês acharem melhor para a professora. Até os próximos comandos. Tchau, tchau.